Fala aí galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Além da Física. O meu nome é Gabriel e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre um assunto que, pasmem, não tem nada a ver com física. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um movimento que se chama minimalismo. É um assunto que eu entrei em contato há alguns meses, talvez há um ano atrás, o que me trouxe novas reflexões e uma nova percepção de mundo, né? E eu queria compartilhar isso com vocês agora. Eu vou usar nesse vídeo como referência um documentário que tem na Netflix que se chama, em tradução literal, Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. Tá? Você vai achar ele em inglês, mas é fácil de pesquisar. Esse documentário, essencialmente, ele colhe relatos de pessoas que praticam o minimalismo em algum grau. Tem pessoas que estão num grau muito avançado, tem outras que estão começando, e ele vai explorar um pouco da relação das pessoas com esse movimento. E ele também vai dizer quais são os efeitos práticos, né, do minimalismo. Mas o que exatamente é esse movimento, né? Ele trata de um movimento típico de um movimento de contracultura que vai justamente questionar o nosso consumismo desenfreado e inconsciente e muitas vezes irracional. E ele vai propor um consumo consciente, né, que a gente consuma coisas que tragam, que agreguem valor à nossa vida. E que a gente despreze as coisas que simplesmente a gente compra por comprar. Inclusive, ao longo de todo o documentário, eles fazem uma dura crítica ao mercado de propaganda que faz a associação entre consumir e ser feliz. Eles mostram como isso é nocivo, como isso frustra e deixa as pessoas depressivas, deprimidas, porque é um vício que quanto mais você investe e gasta energia nele, menos ele te traz retorno. Então é uma relação que chega em um dado momento, ela se torna praticamente insustentável, certo? Eu achei importante trazer essa reflexão porque a gente está começando um ano novo, né? E eu te trago uma pergunta para você começar o ano, que é a seguinte: você consome somente o necessário? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo e eu tenho plena consciência de que eu tenho muitas coisas que não têm a menor utilidade para mim, que eu guardo por guardar. Mas eu tento manter um olhar atento para me preocupar com as coisas que realmente importam ou que são de alguma maneira fundamentais para mim e tentar desconsiderar o restante que é superficial e supérfluo. Eu acho que essa é a essência do minimalismo. O minimalismo não trata de você descartar todas as suas coisas, mas você sempre se questionar se aquilo que você está adquirindo, né, ele é uma vontade tua ou vem por pressões sociais e econômicas e culturais e etc. Esse termo, minimalismo, ele vem de um movimento artístico lá da década de 50 e 60, chamado de minimal art, que priorizava elementos mais simples, ou elementos mais geométricos, ou utilização de apenas o necessário para construir a arte. E como disse uma vez Oscar Wilde, a vida imita a arte mais do que a arte imita a vida. Esse movimento, que inicialmente era artístico, ele acabou sendo incorporado dentro desse contexto social. Tem um pesquisador da Universidade Federal Fluminense chamado Marcelo Marcosel, que ele vai dizer que esse movimento minimalista, ele, na verdade, é um reflexo de movimentos contraculturais que aconteceram lá nas décadas de 60, 70, como por exemplo o movimento punk, o hippie, que questionava veementemente as sociedades consumistas da época.
Mas a diferença entre o minimalismo e esses movimentos de contracultura é que o primeiro, ele não propõe uma sociedade alternativa. Ele simplesmente propõe que a gente mude um pouco a nossa forma de pensar, que a gente mude um pouco a lógica do mercado que prega e incentiva muito essa ostentação e o desperdício, né? O tanto que a gente desperdiça é algo impressionante. E o minimalismo vem para trazer um pouco dessa consciência, porque isso também é um ato individual, né? O fato da gente consumir muito implica que a gente está jogando muita coisa fora, coisas que são boas. Isso é realmente necessário? Existe, no entanto, muitas formas da gente vivenciar o minimalismo e em muitos graus. Não é o meu objetivo aqui abordá-los. Se você se interessou, e é um tema bastante interessante, eu garanto, eu recomendo que você assista ao documentário que eu citei no início do vídeo, porque ele vale muito a pena. Ele é relativamente curto, mas ele é de uma sensibilidade gigantesca. E antes de terminar, eu queria recomendar um último filme, que é um filme que eu tenho assim um carinho imenso e que me marcou de muitas maneiras assim na minha juventude, que é o Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, que vai contar a história, uma história real, de um rapaz que ele simplesmente abandona tudo, né? Ele não concorda muito com o estilo de vida dos pais dele, então ele sai pelos Estados Unidos, dirigindo pela estrada e conhecendo pessoas e se conectando com as pessoas, né? O objetivo final dele é chegar no Alasca, mas o filme mostra que a jornada até o Alasca foi infinitamente mais importante do que o ato de chegar lá, né? Eu acho que esse é um ensinamento importante. A jornada, muitas vezes, é mais importante que a chegada. E existe uma cena no filme que é muito bonita, que ele tá sozinho no Alasca, ele encontrou um ônibus, ele tá vivendo dentro desse ônibus, e ele tem uma espécie de revelação, eu não sei explicar muito bem, mas ele pega um livro e uma caneta e ele escreve, em inglês ele escreve "Happiness is only real when shared", que significa basicamente que a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. E isso é muito bonito, né? Porque está dizendo que a gente não é feliz compartilhando coisas, né? A gente é feliz compartilhando momentos com as pessoas, né? São esses momentos que vão ficar com a gente, né? Então, eu acho que é uma reflexão importante para esse começo de ano. Espero que você tenha gostado, se interessado. Eu não estou recomendando isso como um estilo de vida para ninguém, mas é uma reflexão que fica. Um abraço e até a próxima.